batismo precisa ser feito por um pastor? Não, porque também tem esse misticismo, né? Exato. Tem que ser um Pessoa que não é pastor? pastor, ela pode batizar. Como que funciona isso? Se fosse por uma hierarquia, Jesus tinha batizado todos, né? Todos. Então não existe nenhuma ordenança, né? Mas existe uma instituição. Então você tem que seguir o que a sua instituição determina. Sim, sim, É uma ordem, diácono, né? Precisa, né? Aí é uma organização da igreja, né? Da Exatamente. instituição mesmo. E já teve casos da pessoa falar, resistir ao batismo, porque ela falou, não, eu tenho que me batizar num rio. Na piscina não vale. Tem algumas teorias, né? Tem que ser numa água corrente, né? Senão o pecado vai ficar todo parado ali. Não, e aí o próximo que entra levou Imagina todos, o né? último, você batiza 100 pessoas, o último, ele sai dali encharcado de pecado. É isso aí, então tem que ser na água corrente. Mas, gente, a gente tá brincando, mas isso é real, né? As pessoas, Tem muita elas gente que têm realmente tem essa mentalidade. essa consciência, por isso que nós temos que ter muito claro que batismo é um símbolo, né? É aquilo que a gente expressa fora de algo que já existe dentro. Aquilo que existe dentro é primordial. Mas ninguém leva o pecado do outro. Não. Isso é fato. E batismo de imersão e aspersão. Também isso é algo que gera, às vezes, aí umas confusões. E a confusão maior é, se eu fui batizado por aspersão, eu vou me batizar. Essa é o que a gente mais tem. Eu não sei o que aparece aí pra A você. gente recebe muito, né? Respondendo essa. E novamente eu vou te dizer que é uma consciência. Eu já recebi pessoas falando assim, ó, eu acredito que aquele batismo é válido. Ok. O que eu sempre vou indicar é, a palavra fala que batismo é mergulho. Então não teve como mergulhar. Então eu levo essa consciência. Beleza, eu quero mergulhar. E a pessoa mergulha. Mas novamente nós vamos falar de uma consciência. Vão ter pessoas que têm a convicção do batismo por aspersão. E de verdade, eu não acredito que Jesus vai chegar lá e falar para alguém que foi batizado por aspersão, que teve uma vida com ele, falando assim, não, volta lá e se batiza de novo. Dá uma mergulhadinha lá, porque não valeu. Em Não casos tem. de crianças, né, bebês, assim, que se batizaram, quando chega também numa fase, tem que se batizar. Porque é a consciência, né? Que consciência aquela criança tem. Mas, além disso, Tati, a gente recebe crianças que já estão com 7, 8 anos e elas já têm a total consciência daquilo. E nós temos pais que falam assim: olha, você pode batizar o meu filho? Porque também não existe uma idade na Bíblia. Então, a gente vai criando coisas e a gente tem que ter essa percepção, né? Porque realmente é real. Eu segurei a minha por um exemplo. Mas eu consegui segurar ela até aos 11. Porque depois daquilo eu não consegui. Mas a Luísa falava em se batizar desde os 9. O bispo falou que fez a mesma coisa com a Ana Júlia. Foi mais ou menos a mesma situação. Então, por uma referência a gente faz. Né? Filha, não, aguarda mais um pouco. Mas ela tinha total consciência de quem era o Senhor para ela. Esses dias a gente estava até conversando em casa. E ela falava assim, mãe, eu não tenho a fé que você tem. E eu falei assim, fé não dá para medir. Né? As pessoas, elas têm essa visão. Mas ela falava assim, eu sei que a minha vida é do Senhor e tudo que acontece na minha vida, Ele é o responsável. Então, os nossos filhos, eles carregam, né? Eles vão olhar para nós falando assim, não tenho, né? Mas eles, a cada dia, são envolvidos nessa dimensão espiritual. Pastora, com tantos anos de experiência no pastoreio, qual que é a maior barreira que a senhora percebeu na vida das pessoas para o batismo? Então, são tantas pessoas, às vezes, que acabam frequentando a igreja, participando da igreja, mas que existe uma certa resistência ao batismo. Qual a maior barreira que a senhora enxerga O na ensino vida dessas errado. pessoas? Você entende que se essa pessoa ela é resistente, depois da gente falar, ministrar, levar para uma sala, ou não, alguma coisa ficou no coração dela. Ela ouviu aquilo em algum lugar. Então, a maior resistência vem de um ensinamento errado. E aquilo vai bloqueando de tantas coisas, né? Não só do batismo, mas de uma ceia,
Vai privando a É pessoa. uma né? cultura que precisa ser quebrada. De subir ao monte. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim, se a pessoa é inexperiente, ela não pode ir por monte. Onde está escrito isso? Né? Os próprios discípulos que caminhavam com Jesus não entendiam o que acontecia no monte. É verdade. E a gente vai privando. Então, assim, eu vejo que as maiores barreiras que a gente encontra, né, no cristianismo é impedir ao invés de facilitar. A gente tem muito mais impedimento do que facilidade. Olham para nós falando assim, não, você quer tornar tudo fácil. Mas ainda existem muitos impedimentos muito maiores do que as facilidades. Só uma pausa aqui, você que tá acompanhando a gente nesse episódio sobre batismo, tá gostando? Já comenta aqui, a gente quer saber, interaja no vídeo, curte aí, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que essa conversa está sendo muito edificante, está tirando muitas dúvidas também, né? E também você vai encontrar aqui no canal, gente, pregações da pastora Lene. Pregação boa, hein? Boa, Ouçam! gente. Essa mulher de Deus aqui tem muitas mensagens no canal, então você já procura aqui a Aurilene Martins. Você aí não deixa de interagir. Tem um episódio anterior do Bispo, se você não assistiu, vai lá e assiste também, que esse episódio aqui com certeza vai tirar muitas dúvidas a respeito do batismo. Pastora, como a senhora, acho que já é a que passou por essa experiência já, com o batismo da Luísa, como ensinar para os nossos filhos a importância do batismo? E talvez não só para os nossos filhos, mas alguém que está assistindo a gente aqui e tem um irmão, um amigo que está frequentando a igreja. Como a gente passar para essa pessoa de uma forma simples e direta a importância do batismo? A atitude é o que mais vai contar. Então, existe uma frase, né, que alguém falou que eu não vou lembrar agora, que nós seremos a Bíblia que alguém vai ler, né? Então, o nosso testemunho é o que mais vai contar para uma pessoa, mas ela mesma vai começar a ter curiosidade. Ela vai começar a te perguntar, o que é isso? Por que eu preciso? Então, nós somos aqueles que vamos tirando as dúvidas e embutindo a palavra nesta pessoa, porque esse é o ID do Senhor na nossa vida, não só dentro de casa, como fora, né? De um amigo, de um parente que você tenha. Por exemplo, quando eu falei que eu fui a primeira, e agora eu vejo Deus alcançando os meus primos. Os meus primos foram alcançados primeiros do que os meus tios. Então, hoje eu tenho os tios que foram batizados, mas eu me lembro que começou pelos primos. E quando eu via cada um se batizando e quebrando a tradição que já existia na nossa vida, eu falava, Senhor, o evangelho está sendo ministrado. Tá transformando. Então, David, sobre qualquer pessoa é a gente tirar os impedimentos, ser uma referência e esse ponto onde a pessoa pode tirar as dúvidas e se fortalecendo na fé. Porque o que vai levar ela ao batismo é esta fé, naquilo que ela acredita. Então, Glória quando a ela Deus. acredita, né, eu vou ser batizado porque eu vou ser salvo. É o segundo passo.